quietinho aí, tá? Você acaba um desenho e começa outro, tudo bem? Fecha isso. Obrigado. Tá ouvindo? Pode ir? Boa noite. Gostaria de cumprimentar você que está me acompanhando com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou pregador da Palavra de Deus. Meu nome é Sidney Garcia Júnior, tá? Pregador Júnior, assim como está no canal do meu YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, tá? Pois todos os dias temos a palavra diária, temos estudo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá? Temos bastante coisa lá no canal, então vai lá, pesquisa lá no YouTube Pregador Júnior, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Assim como eu disse lá no canal, né, Deus tem tocado o meu coração para fazer algumas coisas. E toda segunda-feira agora, a partir das 19 horas, eu vou estar pregando a palavra de Deus, tá? Essa pregação será ao vivo, através do meu YouTube, e também eu vou postar o vídeo no meu canal depois, tá? Para você que está chegando, quiser enviar pedido de oração, pode enviar. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, envia aqui lá no canal, eu estudo a palavra e respondo, tiro a sua dúvida. Sem mais delongas, eu gostaria de que você pegasse a Bíblia aí na sua casa, não é? Seja onde você for, se você tem esse livro de capa preta aí com você, que você possa então acessar, na verdade. Pega ele aí, seja pelo celular ou já não tem mais Bíblia só de capa preta, na verdade, tem Bíblia azul, Bíblia rosa, enfim. Pega aí nas suas mãos a palavra de Deus e vai comigo em Isaías. É interessante que quando Deus me deu essa palavra, ele falava várias coisas ao meu coração, e uma das coisas que ele falava ao meu coração é: o que eu estou buscando na igreja? O que eu vou buscar? E dessa mesma maneira, eu gostaria que nós começássemos esta pregação e refletíssemos sobre o que nós temos buscado. O que você vai buscar quando você vai na igreja? É por isso que o tema desta pregação é a bênção do ser. Por que a bênção do ser? Porque, querido, Abraão entendeu uma coisa. Deus olhou para ele e falou assim: se tu uma bênção. Abraão era a bênção. Entenda que quando ele mandou Abraão sair da terra dos pais dele e ir para a terra e todo aquele processo e tal, por onde ele passava, ele prosperava, ou seja, ele tinha sempre. Por quê? Porque ele era a bênção. Outro homem de Deus citado na Bíblia aqui também, querido, entendeu a bênção do ser foi Jó. Jó olhou para cima e disse: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que o que importa não é o que você tem materialmente, mas é o espiritual, é se você tem a fé para suportar, querido. Porque o que nós precisamos entender primeiramente sobre a fé é que a fé baseada nisso aqui, querido, a fé que Deus ensina, a fé que a Bíblia nos ensina, é uma fé para suportar as coisas, para suportar, porque ele pega e fala: quando passares pelo fogo não te queimará, quando passares pela água não te afogarão. A palavra não fala, querido, que você não vai passar, Deus pode chegar, mas a palavra fala que você vai passar por ela. E a fé que Deus dá, a fé que Deus ensina na sua palavra é exatamente essa, é a fé para suportar as dificuldades. E é isso que eu e você vamos aprender nesta noite através da palavra de Deus. É a bênção do ser. Se você ainda não é uma
bênção, querido, depois dessa palavra. Você vai entender e você vai ser bênção. Isaías, querido, capítulo de número 29, o verso, querido, é o verso de número 13. Isaías, capítulo 29, o verso é o 13, querido. Eu vou ler aqui, tá bom? Isaías 29, 13, que é o primeiro versículo da nossa pregação. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 29, 13. Portanto, o Senhor disse: como este povo se aproxima de mim, com as suas bocas e com os seus lábios me honram, porém tem afastado o seu coração para longe de mim, e seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Querido, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a bênção do ser é que primeiro é só pelo Espírito Santo. Mas antes de eu entrar nesse primeiro tópico, veja aqui, querido, que o Deus, o grande eu sou, olhou e disse que aquele povo, e você sabe que a Bíblia, ela é inerrante, inefável, inefalível, e também, querido, ela é atemporal. Ou seja, esse povo somos eu e você, não é só o passado, mas é o de agora também. Nós falamos que nós o amamos com a boca, mas o nosso coração está longe dele. Foi isso que ele quis dizer, é isso que ele está falando, que o nosso coração está longe dele, e que o temor que nós temos a ele foi ensinado por homens. Por quê, querido? O que ele quis dizer com o temor foi ensinado por homens? Querido, vamos falar a verdade, hoje em dia todo mundo fala que você pode ir à igreja de qualquer maneira, que não, querido, você pode frequentar a igreja, você pode ir desse jeito, não tem importância, não importa se você está magoado, não importa se você está chateado. Querido, a palavra de Deus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sim, que eu vos aliviarei. Mas ele fala logo em seguida: pegai e tomai sobre si o meu fardo e o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Querido, você precisa entender então que a primeira coisa que ele fala e faz nas nossas vidas é a transformação, querido. Não tem como nós acessarmos a Deus se nós não nascermos de novo. Assim como Nicodemos, um mestre da lei, alguém que conhecia a Torá, que conhecia as leis e a Escritura na sua essência, ele olhou para Deus e falou: mas como que eu posso nascer de novo? Poderei eu entrar no ventre da minha mãe? Cristo olhou para ele e falou, aportuguesando um pouco, falando do meu jeito: será que você não está entendendo, querido? O nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Se você não for batizado, não ter o Espírito Santo, não tem como você entrar, querido. E a palavra fala que não tem como alguém que conheceu a verdade e voltou atrás, pois ele nunca conheceu. O que quer dizer? Significa que se você encontrou a Cristo, o meu Cristo, que eu acredito, aquele homem que morreu lá na cruz por mim e por você, se você conheceu aquele Cristo, é impossível que você, o conhecendo, permaneça a mesma pessoa. É isso que ele está dizendo, querido. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos fazer a nossa parte, deixar Deus entrar e fazer a transformação que precisa ser feita. Sim, todos nós somos pecadores, sim, todos nós falhamos, todos nós não merecemos nada, mas Cristo fala que o reino de Deus é conquistado à força. Por que é conquistado à força? Através da oração, querido, de jejum, querido, do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Então, querido, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. E a bênção do ser, ela começa em nós. A primeira coisa que ela faz é transformar a nossa vida. Querido, então, o primeiro ponto da nossa palavra, como eu disse, é que a primeira coisa, são 4 tópicos que nós precisamos e vamos aprender sobre o que nós precisamos fazer para ter a bênção do ser. São 4 coisas. A primeira coisa é que nós precisamos entender que é somente pelo Espírito Santo. Nós vamos ler agora João 4, 24 e Romanos 8, 26 e 27. João 4, 24 e Romanos 8, 26 e 27, sobre como nós vamos entender que a primeira coisa é que é somente pelo Espírito Santo. Vamos lá então em João 4, 24. Presta bastante atenção nisso que diz João 4, 24. Deus é um Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade.
Vou repetir para você entender, ó. João 4:24. Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Romanos 8:26 e 27 agora, vamos lá. Sem perca de tempo, nós já vamos para Romanos aqui. Romanos 8:26 e 27, ó. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. A primeira coisa então que nós precisamos entender, que nós precisamos ter para ser a bênção, para ter a bênção do ser, é que é somente pelo Espírito Santo. Como assim é somente pelo Espírito Santo? Querido, é somente Ele que vai fazer, é somente Ele que transforma e principalmente é com Ele que nós vamos alcançar a Deus, querido. Você não vai alcançar a Deus na sua carnalidade, você não vai agradar a Deus fazendo aquilo que você acha, fazendo aquilo que você quer. Não, querido, você só vai alcançar a Deus em espírito. E por isso é necessário que nós adoremos em espírito e em verdade. Por que em verdade? Presta bastante atenção, em verdade, porque a verdade tem um nome, a verdade tem um sobrenome, e Yeshua HaMashiach, a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Então você precisa entender que nós só vamos alcançar a Deus em espírito através de Cristo, entende? É necessário que nós vamos a templo, vamos à igreja, mas nós só vamos alcançar a Deus com fé que o Espírito Santo está nos capacitando, com fé que o Espírito Santo está nos ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, crendo que o caminho que é Jesus Cristo, e que nós estamos caminhando aquele caminho que é Jesus Cristo, crendo que a verdade está conosco e nós estamos obedecendo e seguindo a verdade. É por isso que ele fala que é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque é o Espírito Santo agindo em nós, transformando e nos dando forças nas nossas fraquezas, juntamente com cada um de nós, obedecendo e caminhando o caminho da verdade, que é Cristo Jesus, que nós vamos conseguir alcançar a Deus. Então vamos, querido, para o segundo tópico. Você aprendeu que para ter a bênção do ser, que é o ser bênção, ser tu uma bênção, a primeira coisa é que nós precisamos entender que é somente pelo Espírito. A segunda coisa que nós precisamos então ter é ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque se nós temos o Espírito Santo, que é a primeira coisa, que é pelo Espírito Santo, a segunda coisa está intimamente ligada, que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Então a segunda coisa que nós precisamos ter para ser bênção é ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos ler agora Atos, capítulo de número 4, verso de número 31, e também vamos ler Romanos 8, 15 e 16. Nós vamos ler Atos, capítulo de número 4, verso 31, e também vamos ler Romanos, capítulo de número 8, verso de número 15 e 16. Primeiro vamos a Romanos, que eu já estou lá, na verdade. Romanos 15 e 16 diz assim a palavra de Deus. Versículo de capítulo de Romanos 8, 15 e 16. Presta bastante atenção. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Diz Romanos 8, 15 e 16. O mesmo Espírito é que dá testemunho que nós somos filhos de Deus, complementando que é somente pelo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que dá em cada um de nós, que nós somos Espírito de Deus através do nosso Espírito, entendeu? Agora Atos, capítulo de número 16, e o verso é o de número 31. Atos, capítulo de número 16. E o verso de número 31 diz assim a palavra de Deus. Só um minutinho que eu já vou encontrar. Atos 16, 31, amém? Deixa eu confirmar.
Atos 4:31, perdão, Atos 4:31, aqui achei. Atos 4:31 diz assim, ó. E tendo eles orando, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo, e eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Atos capítulo de número 4, verso de número 31. Vou repetir. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo, e eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Querido, então, o que nós precisamos entender e o que nós precisamos ser é cheios do Espírito Santo. Nós precisamos primeiro entender que é somente pelo Espírito, juntamente com o fato de que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E isso está intimamente ligado com a terceira coisa. Por quê? Vamos recapitular. Primeiro, o que eu preciso ser para ser bênção, para ter a bênção do ser? O que é, querido? Primeiro, nós temos que entender que é somente pelo Espírito. Quando nós entendermos que é somente pelo Espírito, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, que é o segundo tópico. Então, quando nós ser cheios do Espírito Santo, consequentemente, nós entramos no terceiro tópico, que é qual? Nós vamos andar em Espírito, querido. O terceiro tópico é que nós precisamos andar em Espírito. Nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso, que é Gálatas, capítulo de número 5, o verso é o de número 22 em diante. Por que Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 22, você conhece? Gálatas 5, a partir do verso 22, fala o quê? Fala sobre os frutos do Espírito Santo. Se nós andamos em Espírito, se nós somos cheios do Espírito Santo, então, querido, consequentemente, nós vamos manifestar os frutos do Espírito Santo. Então, vamos ver quais são os frutos do Espírito Santo, assim como diz a palavra de Deus. Gálatas 5, a partir do verso 22, presta bastante atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Querido, olha só a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que contra essas coisas não há lei, ou seja, não há pecado algum em você ter e fazer essas coisas, querido. A diferença é que nós estamos buscando o limite, até onde eu posso ir, até onde eu posso pecar, quando nós deveríamos buscar o quê? Buscar, querido, nos aproximar de Deus, manifestar os frutos do Espírito Santo e desta maneira estar mais próximos do Pai. Porque olha só que palavra maravilhosa que encontra-se em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, brandura, temperança. Querido, contra essas coisas não há lei, querido. Então nós precisamos entender e manifestar os frutos do Espírito Santo. Mas nós não vamos manifestar os frutos do Espírito Santo de qualquer maneira. Nós não vamos manifestar os frutos do Espírito Santo andando de qualquer jeito, fazendo aquilo que nós queremos fazer, orando de vez em quando. Ah, não, hoje eu oro. Ah, não, agora eu estou cansado, eu não vou não. Querido, quando é uma coisa que te interessa, quando é uma coisa que você quer, querido, você se empenha, você se esforça. Então você precisa entender que para as coisas de Deus você tem que se empenhar e se esforçar muito mais. Querido, nós vamos então para o quarto tópico que você aprendeu, que é qual? Primeiro, a bênção do ser. Nada mais é do que o que, querido? Primeiro, somente pelo Espírito Santo. A segunda coisa que você precisa entender é que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Querido, a terceira coisa então é que nós precisamos andar em Espírito. Por quê? Porque se nós andamos em Espírito, nós vamos manifestar os frutos do Espírito Santo. Então, querido, você precisa entender que aí nós vamos chegar para a quarta coisa. Qual é a quarta coisa? A quarta coisa, querido, é morrer para viver. Na minha opinião, a quarta coisa, ela é a coisa mais importante. Por que a coisa mais importante?
Porque o próprio Cristo vai dizer na sua palavra que nós precisamos morrer para viver, na sua essência, querido. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Olha só, nós vamos ler para confirmar este quarto tópico, esta quarta verdade sobre ter a bênção do ser, lá em Romanos, capítulo de número 6, o verso é o 10 e o 11, João, capítulo de número 12, o verso é o 24 e 25, e vamos encerrar em Juízes 16, 30. Esse encerramento é maravilhoso, que você não pode perder, espera um pouquinho. Nós já estamos acabando, tá? Nós vamos ver o Romanos 10, Romanos capítulo de número 6, versículo 10 e 11. Vamos ler João capítulo de número 12, o verso é o 24 e 25. E vamos ler também Juízes 16, 30, tá? Anotou aí todas as passagens? Então vamos lá, tá bom? Vamos começar por Romanos capítulo de número 6, o verso é o 10 e o 11. Vamos lá ver o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo número 6, verso 10 e 11. Vamos lá. Romanos. Vai folheando a sua Bíblia aí, que eu vou folheando a minha aqui, tá? Vamos lá. Romanos 6, 10 e 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus nosso Senhor, querido. Também vamos ler agora João, capítulo de número 12, o verso é o de número 24 e 25. João, capítulo de número 12, o verso 24 e 25. Vamos lá? Vai abrindo a sua Bíblia aí que eu vou folhando a minha aqui, tá? Não se preocupa não, que é assim mesmo, tá? Vamos lá, João capítulo de número 12, o verso é o de número 24 e 25, tá? Vamos lá, João 12, 24 e 25. Ó, o próprio Cristo falando aqui, tá? Sempre quando você encontrar a palavra de Deus, na verdade, é porque é algo muito importante que nós precisamos redobrar a nossa atenção. Então redobre aí a sua atenção, porque este versículo o próprio Cristo olhou e disse, tá? Ó, João capítulo de número 12, verso 24 e 25. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, o meu Pai o honrará. Disse João 12, 24, 25 e 26. O próprio Cristo disse isso. Então, nós precisamos... Por que ele fala morrer para viver, querido? É interessante que quando ele fala morrer para viver, quando é perder a sua vida, como o próprio Cristo disse, o que ele está querendo dizer, querido, é que nós precisamos morrer para o mundo, querido. Morrer para o pecado. Quando, querido, Paulo fala que ele já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está falando que ele morreu para o pecado, ele morreu para o mundo. No momento em que Paulo fala aquilo, ele está dizendo da própria experiência que ele teve com Cristo. Ele pega e fala assim, que ele está pegando e falando assim, quando eu tive um encontro com Cristo, eu entendi quem Cristo era, eu morri totalmente para o mundo, eu morri para as minhas vontades, eu morri para aquilo que eu quero, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais plano, eu não tenho mais vida. Por quê? Porque a vida que agora vivo na carne, para a glória de Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele pôde pegar e falar lá em Romanos, onde ele fala, em tudo eu sou perseguido, mas não afligido. E começa falando várias coisas que ele sente na carne, mas o Espírito não é afligido. Por quê, querido? Porque não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. E se Cristo então vive em nós, assim como
como viveu em Cristo, assim como viveu em Paulo, assim como viveu em tantos outros homens de Deus, nós então vamos ser a diferença, querido. Essa é a essência de ter a bênção do ser, de ser a bênção, querido. Você quer o segredo para ser bênção? O segredo para ser bênção já não é você viver, mas é Cristo viver em você. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão agora. Será que você pode ter absoluta certeza de que é Cristo que vive em você? Você pode ter essa certeza de que não é os seus planos, mas é os planos de Deus? Não é mais os seus sonhos, mas é os sonhos de Deus? Que a vida que você vive agora, você vive na sua carne sim, mas vive para a glória do Filho de Deus? Será que nós realmente morremos para as nossas vontades? Nós realmente morremos para o mundo? Ou nós somos como várias e várias pessoas? Nós escondemos, querido, a nossa vontade em casa. E quando nós vamos à igreja, quando nós vamos ao templo, nós projetamos uma imagem. Pensa comigo, quando você vai na igreja, você veste a melhor roupa, você pega aquele seu jeitinho e você vai até o templo. Mas você está tão mergulhado no seu problema, está tão mergulhado naquilo que você precisa, que você mantém uma imagem ali. E muitas vezes você não sente a presença de Deus, você não ouve a voz dele. Por quê, querido? Porque você está tão mergulhado em você, que você não consegue ouvir o Espírito Santo que está dentro de você. Por quê? Porque a sua carne está sufocando o Espírito. A sua carne está gritando tão alto que você não consegue ouvir o Espírito Santo em você, querido. Então comece a refletir nesta noite, que logo logo eu vou orar por você, junto com você aí na sua casa, pedindo para que Deus toque o seu coração. Só falta um versículo e nós já vamos orar. E eu deixei esse versículo por último, porque fala de Sansão, e é um versículo que eu gosto muito. Nós vamos encerrar esta pregação sobre a bênção do ser, lendo Juízes 16:30. Eu já vou ler, querido. Mas antes, querido, vamos recapitular a pregação, para ter a certeza que você entendeu a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra fala que se você ouviu a palavra e não entendeu, vem o maligno e rouba. Então, mais do que você apenas ouvir, você precisa entender o que Deus está falando. Então nós vamos recapitular para você entender a palavra de Deus, amém? Qual é o tema? O tema é a bênção do ser. O que eu preciso fazer, o que eu preciso ter para ser bênção aonde quer que eu esteja? A primeira coisa que nós precisamos é entender que é somente pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo que faz. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, consequentemente, se nós somos cheios do Espírito Santo, vamos ter a terceira coisa, que é, nós vamos andar em Espírito. E se nós andarmos em Espírito, nós vamos começar a produzir os frutos do Espírito Santo, que contra esses frutos não há lei, que é paz, amor, bondade, temperança, fé. E, consequentemente, se nós manifestarmos os frutos do Espírito Santo, significa que você morreu. Morreu para o mundo, morreu para a sua vontade, mas nasceu para Deus. Que é uma prova de que o que realmente importa é você morrer para o mundo, você morrer fazendo a vontade de Deus. Você conhece Sansão, já fizeram até minissérie sobre Sansão, filme, de que ele em vida, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens, que ele matou várias pessoas pelo povo, defendendo o povo de Israel. Ele foi levantado por Deus para um tempo determinado, para uma ação determinada, para que ele pudesse livrar o povo de Israel. Mas é interessante que por mais que Sansão fosse um homem de guerra, e várias batalhas, e venceu vários e vários homens ao longo da sua vida, olha só o que fala Juízes 16:30. Presta bastante atenção no que fala Juízes 16:30. Para a gente encerrar e orar. E Sansão disse, que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força,
e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Presta atenção, parte B. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Vamos prestar atenção de novo, tá? Vamos meditar aqui, ó. Interessante que Sansão ele pega e fala assim, ó, que morra eu como os filisteus. Sansão estava orando, estava conversando com Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Deus foi lá e concedeu, perdoou ele. E no momento que Sansão então agarrou as duas colunas centrais que sustentavam, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, que ele sentiu a força dele voltando, que é Deus perdoando ele, abraçando ele. A primeira coisa que ele fez, olha só, ó, e ele se curvou com toda a sua força. Por que se curvou, querido? Porque ele reconheceu quem é que deu a força para ele. Ele reconheceu o Deus, querido. Ele reconheceu que ele nada era. Ele reconheceu que se ele tinha aquela força, se ele era e foi tudo aquilo, era única e exclusivamente porque Deus permitiu. Assim como nós não conseguimos morrer, matar a nossa carne, porque o orgulho muitas e muitas vezes fala para cada um de nós e manifesta em nós aquele orgulho de eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso porque eu conquistei, não porque eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, não porque eu posso, porque eu tenho, não, querido. Nós precisamos nos curvar perante a potente mão de Deus. E ao seu tempo ele nos exaltará. É isso que diz o versículo sobre a humilhação. Humilhai-vos perante, pois, a potente mão de Deus, e ao seu tempo, ao tempo de Deus, ele vos exaltará. Então que nós possamos entender isso e nos curvar perante Deus, entendendo que nós precisamos morrer para que Cristo possa manifestar em nós a presença dele, amém? Gostaria então de orar por cada um de vocês agora. Eu vou orar para que Deus alcance vocês, tá? Para que Deus possa tocar o coração de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, de tal modo que eu espero realmente que você possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Tudo bem, querido? Teve algum pedido de oração? Não? Então vamos orar. Gostaria de convidar você para que você fechasse os seus olhos se você está aí na sua casa. Se você não pode fechar os olhos agora, não tem importância, tá bom? Mas ora juntamente comigo. Tá tudo bem, querido? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos deu, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor falou conosco, falou ao nosso coração. Obrigado, papai querido, porque nada mais importa do que te adorar, do que te exaltar. Obrigado porque nós entendemos nesta noite o que significa a bênção do ser, Pai. Que nós precisamos ser bênção, papai. Obrigado, papai querido. E eu já te peço para que o Senhor possa alcançar cada pessoa que entrou ou saiu, ou que acompanhou do início ao fim, Pai. Cada pessoa que está vendo ao vivo, cada pessoa que vai ver este vídeo posteriormente depois, cada pessoa, papai querido, que acompanhou, papai, o que a sementinha foi plantada no coração de cada um, Pai. Alcança cada um agora, papai querido, com o seu poder, Pai, com o seu Espírito Santo. Que pessoas possam ser transformadas, que vidas possam ser renovadas, Pai. Que pessoas possam ser curadas de enfermidade, que pessoas que estão em dúvida, que não sabem o que fazer, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas com a resposta, mostrando qual atitude elas têm que tomar, que caminho seguir, papai. Pessoas que estão totalmente mergulhadas no lamaçal do pecado, pessoas, querido, papai querido, que não tem forças para sair, Pai. Envia o teu Espírito Santo, envia um homem santo, justificado pelo sangue de Cristo, para resgatar aquelas almas, Pai, para que eles possam entender e
saber que existe alguém que os ama, que o Senhor os ama, que o Senhor cuide de cada um deles, Pai. Abençoa cada família que está acompanhando, que acompanhou e que vai acompanhar, Papai, esta pregação, Pai. Abençoa o pai, abençoa a mãe, Pai, abençoa os filhos, Pai. Abençoa, Senhor, para que nunca falte o pão de cada dia, o alimento, Senhor, mais do que o pão material, Papai, físico, que alimenta o corpo. Que nunca falte o pão espiritual na casa de nenhum deles, Pai. Que a Tua presença possa ser real e verdadeira na casa de cada um. E que o Senhor possa fortalecer e transformar cada um, Pai. Abra o entendimento de cada um deles, para que eles possam entender a Tua palavra, para que o maligno não possa roubar a palavra. Que eles possam ter entendido o que o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Tem duas pedidos de oração. Pode falar. É aniversário da avó da Cris Barros. Ela pediu oração para a avó dela. E a Andréia pediu oração. Tá. Nós vamos orar agora para a Andréia e também para a avó da Cris Barros. A avó da Cris Barros, amém? Vamos lá então. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te peço para que o Senhor alcance agora a Andréia, Pai. Senhor, Papai, eu não sei o que ela precisa e eu não preciso saber, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, que intercede por cada um de nós, possa alcançá-lo neste momento, Pai. Porque a Tua palavra fala que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então eu te peço para que o Senhor cumpra o que o Senhor disse naquele dia e possa alcançar a Andréia agora, impactando com a Tua presença, impactando com o Teu Espírito Santo, transformando aquela vida, transformando aquela alma, Papai. Entra na casa dela, Senhor, toca naquele coração, toca no profundo, toca no íntimo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa penetrar a alma dela, entre a divisão entre a alma e o Espírito, entre a carne e o Espírito. Fortalece ela, cuida dela, Papai, que ela possa se sentir abraçada pelo Teu Espírito Santo agora, que ela possa sentir o Seu amor e o Seu cuidado na vida dela, em nome de Jesus, Pai. Alcança também, Papai, a avó da Cris Barros, Pai, ela que está fazendo aniversário, Papai querido, completando mais um dia, Papai querido, colhendo mais uma flor no jardim da existência, Papai, que o Senhor possa alcançá-la, que o Senhor possa abençoá-la, porque a Tua palavra fala que os jovens teriam visões, mas que os velhos teriam sonhos. Então, Papai, cuida dela, mostra para ela, Papai, os sonhos, que ela possa ter sonhos ainda, Senhor, que o Senhor possa falar com ela, que o Senhor possa tocar o coração dela, cuidando, protegendo, livrando de todo o mal, Pai, e que ela possa fazer mais muitos e muitos aniversários, que ela possa viver aí muito tempo, vendo e orientando as próximas gerações com a sua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, Deus. Crendo que o Senhor alcançou a Andréia e a avó da Cris Barros agora, em nome de Jesus, Pai. Com o Teu Espírito Santo, refrigera a alma de cada uma. Paira sobre a casa de cada uma delas, assim como o Senhor pairava sobre a face das águas antes da fundação do mundo. Paira sobre a casa de cada uma delas agora, em nome de Jesus, Deus. Amém. É a sua avó. Querido, eu gostaria de agradecer você que me acompanhou e tem acompanhado aí o nosso canal, amém? Se você ainda não conhece o meu canal, vai lá no YouTube, vai lá e escreve lá Pregador Júnior, vai aparecer a minha foto, vai aparecer o meu canal, já tem alguns vídeos com algumas palavras diárias lá, tá bom? Lá eu coloco todo dia a palavra diária, de terça e quinta, amanhã já você não pode perder, amanhã a gente vai começar o nosso estudo da palavra, da Bíblia de Deus. Eu já tenho o esboço aqui comigo já sobre a nossa primeira aula, tá? Onde nós vamos ver a origem da Bíblia, como que foi dividida, por que foi dividida assim, tá bom? Então você não pode perder o vídeo de amanhã à noite, que é o primeiro vídeo da série sobre o estudo da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tá? Fique com Deus, que Deus possa abençoar você e a sua família. Curte esse vídeo, compartilha com os seus
familiares. Não se esqueça que esse vídeo estará lá no nosso canal logo logo, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tenham uma boa noite e que Deus abençoe a nossa nação.